Olá, querido aluno do Portal EAD, meu nome é Gustavo Lana, acho que a maioria já me conhece. Que prazer incomensurável nesse sábado de manhã estar aqui com esse canal, podendo falar a cada um de vocês. Um sábado, pelo menos aqui em Belo Horizonte, o sol está bonito, o dia está lindo, mas você está aí com um propósito muito bem definido. Espero que Deus nos abençoe nesse trabalho e que amanhã, logo no domingo, a gente consiga aí, ser presenteado com essa aprovação na primeira fase da UAB. Eu tenho repetido aqui de forma veemente que eu não acredito em sábio, eu não acredito em gênio, eu não acredito em sorte. Eu acredito no método, acredito na renúncia, no sacrifício, na capacidade de fazer algumas escolhas. E eu tenho visto nas últimas semanas aí a dedicação que você tem tido em relação a essa prova da ordem. Estou convicto de que amanhã, de mãos dadas, estaremos aí atravessando esse portal da aprovação da primeira fase. E se Deus permitir, estaremos juntos num trabalho ainda melhor para a segunda fase do exame da OAB. Mas não vamos perder muito tempo não, que o nosso tempo é curto. Eu vou trabalhar com direito civil, nós temos apenas 50 minutos. Vou suceder ao professor Carlos, ao professor Ivan, que deram aqui brilhantes aulas em direito constitucional e empresarial, respectivamente. Para fazer um esclarecimento inicial, meu querido aluno, eu não vou seguir aqui a topologia do Código Civil, mesmo porque são mais de 2.000 artigos no diploma dessa espécie e a gente não conseguiria em 50 minutos abordar toda essa dogmática, toda essa matéria. Eu vou usar aqui da minha experiência, são anos e anos e anos acompanhando a prova da ordem, acompanhando também os concursos públicos, e acho que essa minha experiência pode nos dar a condição de enaltecer alguns temas que certamente ou que possivelmente amanhã estará figurando entre as questões de direito civil. Então peço licença, a rotina que nós vamos tratar a partir de agora é uma rotina que eu mesmo construí, como eu disse, fruto das análises dos exames da Ordem dos Advogados do Brasil que eu venho acompanhando desde a época da minha formatura lá em Viçosa, no longínquo ano de 2002, final de 2002. Bom, eu vou começar, portanto, trabalhando com o direito sucessório. Tenho visto uma atenção muito especial do exame da ordem a esse ramo do direito. Haja visto aqui no Brasil, a gente percebe nitidamente que não se tem uma cultura testamentária, não se fala muito em planejamento sucessório. As pessoas não têm por hábito aí de deixar o ato de última vontade para regulamentar a forma de partilha patrimonial entre seus herdeiros. E essa ausência de cultura testamentária faz com que, no Brasil, a maioria dos processos de inventário tem como foco a sucessão legítima. Por que isso? O direito sucessório brasileiro ele é dividido basicamente em dois grandes ramos. A sucessão testamentária, onde a pessoa faz o testamento, um dos atos mais solenes do Código Civil, e essa solenidade é questão de ordem pública. Uma vez descumprido, poderá o juiz deixar de executar aquele testamento em virtude do não cumprimento da formalidade. O testamento é um ato jurídico e, como tal, requer agente capaz. Lembrando que a capacidade para testar é maior de 16 anos de idade, há uma novidade em relação à capacidade civil, ou seja, toda pessoa maior de 16 anos pode testar, independentemente da assistência do seu representante legal. Obviamente, esse testamento tem que ter um objeto lícito e tem que ter a forma prescrita em lei, conforme estabelece o artigo 104 do Diploma Civil. Uma vez descumprida a formalidade, uma vez descumprida a solenidade, o juiz poderá, de ofício, deixar de aplicar aquele testamento. Portanto, não havendo testamento, ou sendo ele declarado nulo, a herança será dividida entre os herdeiros legítimos. E quem são os herdeiros legítimos? Os herdeiros legítimos são aqueles que figuram no rol do artigo 1829 do Código Civil. Descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiros. Olha, professor Gustavo Lona, onde está inserido aí o companheiro? O companheiro ele tem uma tratativa diversa lá no artigo 1790, onde há uma grande polêmica sobre a inconstitucionalidade ou não desse tratamento desigual, matéria que eu falo daqui a pouquinho. Então, na sucessão legítima, é aquela sucessão onde o Estado vai presumir o afeto. Haja vista que se o falecido não deixou testamento, ele não manifestou sua vontade real e, neste caso, o Estado vai dividir o patrimônio de acordo com as disposições contidas no artigo 1829. Então, vamos tratar do artigo 1829. Se não há testamento, se a maioria dos inventários não terá um testamento para partilhar o patrimônio, o juiz focará o seu olhar no artigo 1829. E esse artigo 1829 estabelece uma regra de preferência, uma regra de prelação. Primeiramente, os herdeiros por excelência são os descendentes. Não havendo descendentes, os ascendentes, não havendo ascendentes, o cônjuge, e finalmente os herdeiros colaterais, irmãos, primos, tios, sobrinhos,
e outros que podem figurar nessa relação de parentesco. Então, na sucessão legítima, vamos pegar primeiramente a linha preferencial, que é a linha descendente. Então, eu, Gustavo Lana, eu tenho um filho, o meu filho é meu herdeiro por excelência. Se eu não deixar testamento, todo o meu patrimônio será dividido na linha descendente. Algumas observações, algumas dicas para a prova de amanhã. Evidentemente, na linha descendente, você pode ter herdeiros em graus diversos. Ou seja, os filhos estão para com o falecido no primeiro grau, os netos estão para com o falecido em segundo grau, os bisnetos estão para com o falecido em terceiro grau e assim sucessivamente. Quando o juiz vai dividir o patrimônio entre os herdeiros descendentes, haverá aplicabilidade de um brocardo jurídico de extrema envergadura no direito sucessório, que diz que o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. O grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Qual é o conteúdo prático disso? O legislador ele presume que o afeto do falecido com seus filhos é maior do que com seus netos e assim sucessivamente. Então ele traz aqui uma ordem de preferência, havendo descendentes em primeiro grau, estarão excluídos os descendentes em segundo grau, estarão excluídos os descendentes em terceiro grau. Somente haverá a subida da herança, em que sentido? A herança só vai para a linha ascendente se não houver descendentes. Cuidado com esse detalhe. Ou seja, os meus pais somente receberão bens em virtude do meu falecimento se no momento do meu óbito não tiver nenhum herdeiro figurando na linha descendente. Muito cuidado com esse aspecto, porque as provas de ordem têm a mania, por exemplo, de trazer uma questão dizendo que o falecido deixou netos, vamos imaginar que o filho é pré-morto, falecera antes do titular do patrimônio, ele deixou netos e pais. Muitos alunos, talvez com ansiedade demasiada, acabam entendendo que os pais teriam direitos preferenciais em relação aos netos, porque os pais estão para com o falecido no primeiro grau na linha ascendente. Já os netos estão para com o falecido em segundo grau na linha descendente. Essa premissa é equivocada, porque a preferência, primeiro, é para a linha descendente. A herança só vai subir se não houver nenhum descendente, ou se eventualmente ele for excluído. Então, para que a herança vá para a linha ascendente, é necessária a inexistência de herdeiros descendentes. Havendo filhos, netos, bisnetos, os ascendentes automaticamente já estarão excluídos. Agora, veja bem, um ponto muito importante que é frequentemente cobrado no exame da ordem é a forma de recebimento dos bens. Porque o Código Civil, a partir do artigo 1829, ele vai estabelecer duas maneiras de alguém adir a essa herança, receber essa herança, que são, utilizando as seguintes expressões: recebimento por direito próprio ou recebimento por representação, recebimento por cabeça ou recebimento por direito de estirpe. Vamos aqui no quadro para que você possa perceber o manejo dessas expressões, para que você não se surpreenda numa questão que eventualmente pode aparecer na primeira fase do exame, logo amanhã cedo. Vem aqui, por favor, vamos chegar aqui. Olha só, se a gente for desenhar o falecimento de um titular do patrimônio, que eventualmente tenha deixado, vamos imaginar, 3 filhos, eu vou desenhá-lo aqui, o decúgio, só para fazer um esclarecimento, por enquanto eu não vou colocá-lo casado, porque se eventualmente ele tiver matrimônio, se ele tiver cônjuge, haverá discussão contra a concorrência, tema que eu trabalho daqui a alguns minutos. Vamos imaginar, portanto, que o falecido deixou 3 filhos, F1, F2 e F3. E 2 desses filhos também têm os seus filhos. Eu vou colocar aqui N1 e N2, a letra N fazendo referência aos netos do decújos falecido, aquele que veio sofrer o óbito, enfim. No falecimento dele, não havendo testamento, não havendo ato de última vontade, a sua herança será dividida entre os herdeiros, como eu disse, prioritariamente descendentes. Nesse caso, veja, ele tem descendentes em primeiro grau e ele tem descendentes em segundo grau. Como eu disse, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Veja que F1, F2 e F3 são herdeiros por excelência e, portanto, eles estão recebendo por cabeça, por direito próprio, por figurar aí na qualidade de herdeiros legítimos. Agora, vamos imaginar que o F1, eventualmente, fosse pré-morto. O que é ser pré-morto? Ele falecera antes do pai. Claro que aqui houve uma inversão da sequência natural dos óbitos, porque na vida normal é o pai que enterra o filho que enterra o pai, não o pai
que venha participar do velório do filho. Mas vamos imaginar, por exemplo, que o decújo faleceu agora, em abril, perdão, nós já estamos aqui no mês de abril, de 2016, e que o filho tenha falecido em 2014. Na abertura da sucessão do decújos, ele já não tem mais o F1, ele tem F2 e F3. Esse herdeiro pré-falecido, ele teria direito, se vivo fosse, a 1/3 do patrimônio. Entretanto, em virtude do seu pré-falecimento, a lei criou um instituto chamado direito de representação. O que isso quer dizer? A cota-parte que seria cabível a F1 será destinada a N1 e N2, que receberão não por cabeça, mas sim por direito de representação. Então, o direito de representação, ele nada mais é do que um instrumento legal para que os filhos do herdeiro pré-morto possam representá-lo na herança do decújo. Então, como que essa herança ficaria dividida? 1/3 para F2, 1/3 para F3, e este 1/3 que caberia ao herdeiro pré-morto será dividido entre os netos que não recebem por cabeça e sim por representação. Então, cada um deles vai receber 1/6 da herança. Querido aluno, vale lembrar que o direito de testar, ele está restrito se eventualmente o falecido houver deixado herdeiros necessários. O que isso quer dizer? Volta aqui, por favor, Hudson. Olha só que situação interessante. Vamos imaginar que eu, Gustavo Lana, queira fazer um testamento para beneficiar um grande amigo. O legislador, ele mitiga o meu direito de testar se eventualmente eu tiver descendentes, ascendentes ou cônjuge. Essas três figuras são tratadas no artigo 1845 do Diploma Civil e foram qualificados como herdeiros necessários. O que isso quer dizer? Qual é a dica importante da aula de hoje? Quando a pessoa for testar, se ele tiver herdeiros necessários, a sua liberdade de testar é diminuída e ele só pode dispor da metade dos seus bens. É o ponto de encontro entre a solidariedade familiar, se você tiver herdeiros necessários, né, com a sua autonomia e liberdade de dispor do seu patrimônio após a morte. Então vamos lá, quais as dicas importantes? Nós temos duas espécies de sucessão, a legítima e a testamentária. Na sucessão testamentária, há um limite de dispor se o testador tiver herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuge, lá do rol do artigo 1825. Não havendo testamento, ou sendo ele declarado nulo, ou aquele patrimônio que não estiver presente no testamento, será dividido na sucessão legítima. E na sucessão legítima, como eu disse, os primeiros herdeiros serão os herdeiros na linha descendente, onde o herdeiro mais próximo exclui o herdeiro mais remoto. E aqueles que recebem em primeiro escalão, recebem por cabeça, por direito próprio, e se eventualmente houver um desses herdeiros em primeiro grau pré-morto, a cota-parte dele será destinada aos seus filhos, não por cabeça, mas sim por representação. Só um último detalhe crucial para a prova de amanhã: esse famoso direito de representação, ele tem um requisito delicado, que muitas das vezes pode levar o aluno a um equívoco numa avaliação. Vamos voltar ao quadro aqui para que vocês possam compreender. Veja bem aqui no desenho novamente. O decújos deixou F1, F2 e F3. Eu disse para vocês que se o F1 é pré-morto, a cota-parte dele será dividida entre os seus filhos, não por cabeça, mas sim por representação. Agora vamos pensar numa hipótese rara, em que o falecido tinha 3 filhos e que todos eles são pré-mortos. Imagine que os 3 irmãos, em uma viagem, onde eles estão ali festejando alguma data importante, sofram um acidente e os 3 vêm morrer antes do titular do patrimônio. Então, na abertura da sucessão dele, ele já não tem filhos. Ele deixou o N1, o N2, filhos de F1, e o N3, filhos de F2. Como o F3 ele não deixou descendentes e ele faleceu antes da abertura da sucessão, ele perdeu a personalidade civil. A personalidade civil ela é terminada, ela é finalizada com a morte, então a herança vai ser destinada apenas para esse espaço, F1 e F2. Como F1 e F2 são pré-mortos, você poderá ser induzido a imaginar que a herança seria dividida por 2, né, metade para F1 e metade para F2, e a cota-parte respectiva de cada um seria dada a N1, N2, N3 por representação. Aí eu teria 1/4 aqui, 1/4 aqui, e a metade aqui, porque N3 representa o F2, que é o seu pai na herança do avô pré-morto. Qual é o raciocínio equivocado nesse momento?
A partir do momento que o legislador verifica que todos os herdeiros de primeiro grau faleceram, que todos os herdeiros que teriam a qualidade de herdeiros por excelência já não têm personalidade civil, já não há mais que se falar em direito de representação. Nesse caso, na ausência de herdeiros em primeiro grau, os herdeiros em segundo grau serão chamados a suceder não por representação, mas sim por cabeça. Porque a lei exige, para que haja direito de representação, herdeiros em linhas diversas. Eu teria que ter herdeiros no primeiro grau, e herdeiros no segundo grau. Como aqui, em virtude do falecimento de todos os herdeiros em primeiro grau, não haver mais existência de nenhum deles, seria um equívoco dar valores diversos a N1, N2 e N3, porque eu estaria tratando N1, N2 e N3 de forma desigual. Havendo desaparecimento de primeiro grau, eu chamo o grau sucessivo, não por representação, e sim por cabeça, e sim por direito próprio. Então, anote que para que haja o direito de representação, é necessário que eu tenha herdeiros em graus diversos. Então, eu tenho 3 filhos, um é falecido, aí eu tenho 2 filhos em primeiro grau, e os filhos do F1 pré-morto em segundo grau, herdeiros em classes diversas, esses aqui receberão por representação. Se desaparecer o primeiro grau, aí você chamará a suceder em igualdade de condições os descendentes de segundo grau em virtude do desaparecimento da primeira linha. Então, muito cuidado com o direito de representação, é um tema frequente, é um tema recorrente no exame da ordem. Ainda na sucessão legítima, meus amigos, eu queria tratar de um delicado tema, que é a concorrência do cônjuge com os herdeiros do falecido. Antes do Código Civil de 2002, qual era a premissa? O cônjuge, dependendo do regime de bens, ele recebia sua ameação. Mas para ele receber herança, era necessário não existir nenhum descendente e nenhum ascendente. Ou seja, o cônjuge ele figurava no terceiro degrau da linha sucessória. Ele tinha, de certa forma, um tratamento não de tamanho prestígio, porque eu não posso confundir minha ação com a herança. Né? Minha esposa é casada comigo, o patrimônio que eu adquiri, ela vai ter direito à minha ação em virtude da participação no aquinhoramento desses bens. Então, quando eu, na qualidade de juiz, ou quando o magistrado entrega um patrimônio à esposa ou ao marido, em virtude do falecimento do seu consorte, aquela ameação nada mais é daqueles bens que já fazem parte do conjunto patrimonial do cônjuge sobrevivente, do cônjuge supérstite. Então, a ameação nada mais é do que dar aquilo que já é de direito do cônjuge sobrevivente. Então, o cônjuge, na herança do falecido, na ameação do falecido, para ele ter vantagens hereditárias no Código Civil 16, não poderia haver nenhum descendente e nenhum ascendente. O que o Código Civil de 2002 faz? Em prestígio ao casamento, ele criou o Instituto da Concorrência do Cônjuge com herdeiros do falecido. Lembra do exemplo que eu tratei anteriormente? O cara era falecido, ele tinha 3 filhos. A herança era dividida entre seus descendentes. Agora, se o cônjuge falecer na constância do casamento, além da ameação que esse cônjuge terá direito, em virtude do regime de bens que eles escolheram, poderá esse cônjuge sobrevivente receber, além da ameação, uma cota à parte da herança, concorrendo com os descendentes. Isso consta lá do artigo 1829, no seu inciso 1º. Agora, alguns detalhes importantes. Depois eu vou levar ao quadro para a gente finalizar toda essa premissa. Se a pessoa falece e o cônjuge sobrevivente, ele é casado no regime da comunhão universal de bens, ou ele é casado no regime da separação obrigatória de bens, ou ele é casado no regime da comunhão parcial sem bens particulares, ou seja, todos os bens foram adquiridos na constância do casamento, esse cônjuge apenas terá direito à ameação, se ela evidentemente existir. Se o casamento celebrado entre o falecido, estou colocando aqui o homem falecendo, mas a recíproca é verdadeira, e a sua esposa, for celebrado no regime da comunhão universal, do regime da separação obrigatória, ou no regime da comunhão parcial sem bens particulares, não haverá concorrência. Ok? Isso é expressa prescrição no artigo 1829. Os outros regimes de bens, havendo enquadramento, haverá concorrência, aí o cônjuge, além de herdeiro, ele será meieiro. Vamos voltar ao quadro que vai ficar mais claro novamente. Agora, eu sei que o desenho está confuso aqui, mas vamos limpar aqui para a gente poder facilitar essa compreensão. Imagine, novamente aqui, o de cujos, só que agora eu vou colocar ele casado e ele tem, tem F1, F2 e F3. Não vou colocar nenhum deles pré-morto, você já sabe que se um deles for pré-morto, os netos receberão por representação. Vamos imaginar que no momento do falecimento, o de cujos era casado. O cônjuge, ele terá direito à ameação se o regime de bens assim permitir.
Então imagine que esse casal aqui adotou o regime da comunhão universal de bens. E o falecido deixou um patrimônio de 3 milhões. Ora, se ela é casada no regime da comunhão universal, o cônjuge terá direito a metade dos bens, independentemente da sua origem, em virtude do regime escolhido. Então, 1,5 milhão será dado à mulher a título de meação. O restante, que seria a meação do falecido marido, será dividido entre os filhos em igualdade de condições. Agora, veja que o que eu disse anteriormente é que se o cônjuge for casado no regime da comunhão universal, ele não concorre, ou seja, ele não desce, ele vai ter apenas o direito da meação. Também não haverá essa descida na concorrência se ele for casado no regime da separação obrigatória, artigo 1641, ou se ele for casado no regime da comunhão parcial, sem bens particulares. Ora, se ele é casado no regime da comunhão parcial, sem bens particulares, todos os bens adquiridos foram adquiridos à constância do casamento. E nesse caso, a esposa já terá meação em todo o patrimônio, motivo pelo qual ela também não desce. Então são essas três hipóteses: comunhão universal, regime da separação obrigatória e comunhão parcial sem bens particulares. Nesse caso, o cônjuge terá direito à meação, se for o caso, mas não descerá para concorrer com descendentes. Agora, para finalizar, imagine, por exemplo, aqui que o João, que é o falecido, ele tinha um apartamento de 1 milhão vamos colocar antes do casamento, vou colocar aqui bem particular, e o João adquiriu na constância do casamento mais 3 milhões, eu vou colocar aqui bens comuns, porque esses bens foram adquiridos na constância do casamento. Se o João ele foi casado com Maria no regime da comunhão universal, Maria terá direito a metade desses bens a título de meação. Então Maria vai ter direito, vou colocar aqui 1,5 a título de meação. Então o que vai à herança? Vai 1 milhão do bem particular, que Maria não tem direito à meação, porque foi adquirido antes do casamento, e ele é casado no regime da comunhão parcial, e Maria, e vai também à herança os outros 1,5 milhão, em virtude de ser a meação do falecido. Ou seja, o inventário, a herança, será de 2,5 milhões, né, que será destinado ao inventário. Como ela é casada no regime de comunhão parcial com bens particulares, nesse caso Maria desce. Além de meieira, ela é herdeira, porque ela não se enquadra nas hipóteses da exclusão do artigo 1829. Ou seja, além de ter recebido a sua meação, Maria também vai concorrer com os descendentes no patrimônio do falecido. Entretanto, o STJ tomou uma decisão no ano passado, a meu ver, muito correta. Maria, casada no regime da comunhão parcial, ela recebe a meação e concorre com os descendentes. Mas concorre em quê? Em todo o patrimônio? Nos 2,5 milhões? Não. Ela concorrerá apenas nos bens particulares. Aí vem a velha e conhecida frase da doutrina: onde houver meação, não haverá herança. Um pouco confuso, mas vamos tentar aqui simplificar o raciocínio. Se cair uma questão na prova de amanhã dizendo que o falecido era casado, para você verificar se esse cônjuge, além de meieiro, será herdeiro, verifica se ele é casado no regime da comunhão universal, parcial de bens sem bens particulares ou regime da separação obrigatória. Se enquadrar nessa hipótese, ela não concorre, vai ter direito apenas a uma eventual meação. Se eventualmente ela for casada no outro regime, aí o cônjuge sobrevivente, além da meação, será herdeiro. E será herdeiro em quê? Será herdeiro naqueles bens que ela não tiver concorrido, o que justifica a frase: onde não houver meação, não haverá herança. Muito cuidado com esse artigo 1829, é um artigo de grande importância na prova de amanhã. Professor, e se ele não tiver descendentes? Se não tiver descendentes, a herança vai subir para os ascendentes. Subindo para os ascendentes, aí vem uma maldade delicada da prova, que nesse caso o cônjuge concorre independentemente do regime, de premissa diferente que nós trabalhamos até então. Se eu faleço hoje, não tenho filhos, deixei meu pai e minha mãe, minha mulher recebe a meação, minha mulher recebe a parte que lhe cabe, e ela vai concorrer com meus pais em igualdade de condição, sendo obrigatoriamente meieira, se o regime permitir, e herdeira. Aqui não importa o regime de bem, né, que o casal celebrou anteriormente. O regime de bem só é importante na linha descendente. Agora, se não houver descendente e não houver ascendentes, a herança será dada por inteiro ao cônjuge sobrevivente, chegando aos colaterais apenas se não houver descendentes, ascendentes e cônjuge. Dentro do tema ainda do direito sucessório, eu queria lembrá-los da indignidade, lá do artigo 1814 do Código Civil. A indignidade é o famoso caso da Suzana Richthofen. Estão lembrados daquele caso em que uma filha matou os pais de uma forma hedionda, com o propósito de receber herança prematuramente. Inegavelmente, eu acho que vocês já perceberam, o direito sucessório pressupõe afeto, pressupõe carinho. Então o artigo 1814 ele vai esclarecer quais os comportamentos que um herdeiro pode praticar que vai retirá-lo da capacidade de herdeiro.
e ele será declarado indigno. Acho que o nome iuris de dignidade é de uma felicidade ímpar. Ele é indigno por ele não ter demonstrado afeto, por ele não ter demonstrado carinho, por ele não ter demonstrado respeito. É claro que essa exclusão do herdeiro necessário, ela tem que vir acompanhada, ela tem que ser precedida do devido contraditório, do devido ampla defesa. Não basta alegar que o herdeiro praticou um ato grave para tentar alijá-lo do processo hereditário. Isto posto, o artigo 1815, o artigo seguinte ao dispositivo que trata das causas da indignidade, ele diz que a indignidade ela deve ser declarada por sentença e tem um prazo de 4 anos a contar do falecimento para que a ação seja promovida sob pena de decadência. Ou seja, havendo a abertura da sucessão, a morte do titular do patrimônio, se um dos herdeiros for indigno por ter cometido uma das hipóteses descritas no artigo 1814, ele terá que ser réu numa ação de dignidade. Essa ação tem que ser promovida no prazo de 4 anos a contar da abertura da sucessão, sob pena de já não poder mais excluir em virtude da segurança jurídica que o direito sucessório precisa atingir. É claro que a indignidade, suponhamos, por exemplo, que um filho venha praticar uma tentativa de homicídio contra o pai. Está descrito lá no inciso 1º do artigo 1814 como causa de indignidade. É claro que esse filho pode receber o perdão do pai. É claro que esse filho pode receber a reabilitação do titular do patrimônio. E essa matéria não foi excluída da apreciação do Poder Legislativo. Lá no artigo 1818, que trata da indignidade, diz que o filho que praticou o ato ofensivo, ele pode ser reabilitado pelo pai, pelo titular do patrimônio, para que ele venha ter resgatado a sua capacidade hereditária. Agora, muito cuidado na prova de amanhã. Essa reabilitação também é ato solene. O artigo diz que para reabilitar o indigno, o titular do patrimônio terá que fazer escritura pública, ato autêntico, ou reabilitá-lo em testamento. Não basta uma reabilitação fática, uma reabilitação presumida, uma mera reaproximação. Se a pessoa praticou um dos atos graves lá do artigo 1814, para que ele possa ser perdoado, reabilitado e tenha um resgate pleno da sua capacidade sucessória, é necessário que o titular do patrimônio ofendido venha reabilitá-lo em ato autêntico ou em testamento, fazendo ali a remissão, o perdão do ato praticado. Então, muito cuidado, que às vezes você tem o titular do patrimônio com 3 filhos e um desses 3 filhos é indigno. Então, se ele é indigno, ele está excluído da herança pela perda da capacidade. Finalmente, você pode estar se perguntando assim, Gustavo, o falecido deixou 3 filhos e um dos filhos foi declarado indigno. Para onde vai a cota parte desse herdeiro excluído? Eu tenho F1, F2, F3. F3 foi declarado indigno. A cota parte que lhe caberia será dividida entre os outros 2 herdeiros de mesma linha, de mesmo grau? Depende. Depende do quê? Que o artigo 1816, ele diz, em virtude do princípio da responsabilidade pessoal da pena, que os efeitos da exclusão da indignidade são pessoais. Portanto, criou aqui na indignidade o Instituto da Representação, trabalhado minutos atrás aqui no direito sucessório. Ou seja, F1, F2, F3. F3 é indigno? Foi declarado por sentença? Se F3 tiver deixado filhos, a cota parte que seria dele, em virtude da exclusão, será dada aos seus filhos, netos do falecido por representação. E, logicamente, esse indigno não terá usufruto, não terá administração, não terá nem eventual sucessão desses bens, para que por via reversa ou via reflexa ele venha oferir vantagens de uma anterior exclusão. Então, se eventualmente na prova você se deparar com um herdeiro indigno, declarado por sentença, ação ajuizada no prazo de 4 anos, herdeiro não reabilitado, a cota parte dele não será dada imediatamente aos co-herdeiros, e sim aos seus filhos por representação, em virtude do artigo 1816, por afirmar que são pessoais os efeitos da exclusão. Então essas eram as dicas que eu queria dar do direito sucessório. Cuidado com a sucessão legítima, cuidado com a concorrência do cônjuge com os descendentes, concorrência essa que não existe na linha ascendente, cuidado com o direito de representação na indignidade, cuidado com o perdão do indigno. Bom, vamos dar mais um passo aqui, vamos tratar um pouquinho agora do direito das famílias. O direito das famílias, que é o livro anterior ao direito sucessório, atualmente ele é visto num viés da pluriparentalidade, Já não há mais aquele único modelo de família como existia há décadas atrás, onde o casamento era a premissa da unidade familiar. A Constituição Federal, no artigo 226,
traz expressamente 3 tipos de família: a família matrimonial, a família da união estável e a família monoparental. A doutrina, unanimemente, isso é ponto incontroverso, vem afirmar que o rol contido nesse artigo 226 não é taxativo, não é números clausos, é um rol exemplificativo, à luz da dignidade da pessoa humana, à luz do pluralismo, à luz da igualdade, do respeito à diferença. Portanto, a família contemporânea é uma família multifacetária, né? O que importa é o afeto, o que importa é o carinho, o respeito, a ética, a dignidade. Essas foram as premissas que levaram o Supremo Tribunal Federal, no dia 5 de maio de 2011, de declarar inconstitucional qualquer tratamento discriminatório nas relações homoafetivas, dando a elas o status familiar. Gostemos ou não, a decisão já existe, ela tem eficácia erga omnes, ela tem efeito vinculante, o julgamento da ação direta de constitucionalidade que foi decidida em maio de 2011. Veja que essa decisão, ao tratar as relações homossexuais como nítidas e autênticas relações familiares, trouxe a conclusão de que o artigo 226 é uma verdadeira cláusula geral de inclusão e que não existe apenas um único modelo de família, e sim vários modelos de família, todos legítimos, todos autênticos, né, baseado aí no afeto, na ética, na solidariedade, na publicidade. Então temas como famílias paralelas, famílias recompostas, famílias eudemonistas, famílias anaparentais passam a ser frequentes aí nos tribunais brasileiros. Portanto, cuidado com isso, já não existe apenas um único modelo de família e nem mesmo aqueles 3 modelos expressamente reconhecidos na Constituição Federal, que seriam o casamento, a união estável, a família monoparental, família da mãe viúva e filhos, da mãe solteira e filhos, do pai viúvo e filhos, enfim. Existe um modelo multifacetário, existe um modelo plural. Quando a gente vai falar do direito das famílias, não que as outras formas de família, que eu venho aqui defender o pluralismo, sejam de menor envergadura ou de menor importância, mas eu tenho percebido na prova da ordem uma maior atenção ao casamento e ao não estável, né? Lembrando que existe uma resolução do CNJ de número 175 que compele aos cartórios a celebrar casamentos de homossexuais, né? Matéria polêmica, controversa, né? Mas admitindo o casamento de pessoas de mesmo sexo. E, portanto, como o casamento e a união estável são famílias históricas, elas são mais, tratadas nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu vou dar alguma atenção a esses 2 modelos de família. A primeira abordagem que eu queria tratar do casamento é a questão da capacidade. Só podem casar os maiores de 18 anos de idade. Olha, professor, mas eu li em algum momento que os menores em idade núbio, entre 16 e 18 anos, podem casar. Podem, mas isso é uma medida excepcional, desde que eles estejam devidamente autorizados por seus representantes legais. Então, se eu tenho um filho de 17 anos, ele quer constituir a relação matrimonial, ele dependerá da anuência dos pais para celebrar o vínculo matrimonial. Lembrando que, uma vez casado, ele está emancipado e a ele é dada a plena capacidade civil. Então, a pessoa tem que ter mais de 18 anos de idade ou deve ter autorização dos representantes se eventualmente eles tiverem idade núbio. Vale lembrar também, uma dica importante, é que na hora do consentimento matrimonial de um menor, né, que tem ali 16, 18 anos, se houver divergência entre os pais, haverá a necessidade da escolha, da suprimento judicial, e o juiz terá que decidir, né, qual seria a melhor vontade entre a negativa e o consentimento do casamento. Então é necessário ser maior que 21 anos, 18 anos de idade, perdão. E excepcionalmente se autoriza o casamento de pessoas com menos de 16 anos de idade, conforme diz o artigo 1520, para evitar a imposição de pena criminal e para evitar a imposição de pena criminal em caso de gravidez. Bom, quando a gente vai falar de casamento, inegavelmente nós temos que falar do regime legal. O que é regime legal? Se o casal não adotar um regime específico através do pacto antinupcial, é dado a ele, de forma supletiva, o regime da comunhão parcial de bens. Como no Brasil, os noivos, por constrangimento, não discutem regime de bens, naturalmente, a maioria dos casamentos no Brasil adota o regime da comunhão parcial. Esse é o chamado regime legal. A ausência de pacto antinupcial, adota-se o regime da comunhão parcial de bens. Cuidado com o parágrafo 2º do artigo 1639. Desde o Código Civil de 2002, a escolha do regime de bens já não é imutável. É possível que o casal modifique o regime de bens na constância do casamento, desde que o pedido seja bilateral, motivado, desde que haja intervenção judicial e a preservação dos direitos de terceiro. Então a regra da imutabilidade, ela já não existe mais. Vale lembrar também aqui, no direito das famílias, meus amigos, a questão da verba alimentar, né, do artigo 1694 seguintes. Não se esqueçam na prova da ordem que, em virtude da natureza da verba,
O direito a alimentos ele é irrenunciável. O direito a alimentos ele não pode ser objeto de compensação e nem pode ser suscetível de penhora, em virtude do caráter alimentar da verba alimentar. Está lá no artigo 1707 do Código Civil. Vale lembrar também que, uma vez arbitrada a verba alimentar, de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, esses alimentos podem ser rediscutidos na ação revisional se sobrevier mudança na situação fática anterior, matéria que consta lá do artigo 1699 do Código Civil. Então, se o juiz arbitrou uma verba alimentar, essa verba alimentar pode ser modificada se o pai ou o filho vier necessitar de uma alteração daquele patamar alimentar anteriormente estabelecido. Lembrando que a verba alimentar ela gera restrição da liberdade, matéria que foi até modificada aí no novo Código de Processo Civil, admitindo a inclusão do nome do devedor alimentar em cadastro de inadimplentes, admitindo aí a penhora de parte do patrimônio, desde que se somada com a verba alimentar anterior não ultrapasse 50% da renda do executado, né, admitindo que se faz, portanto, uma penhora diretamente dos seus vencimentos, ratificando a tese de que a execução de alimentos só é possível para um rito da prisão, para a cobrança dos últimos 3 meses do ajuizamento da ação, matéria já simulada pelo STJ na súmula 309, agora trazida para o bojo do Código de Processo Civil, enfim. E também falar dos alimentos gravídicos, que é a possibilidade da mulher grávida pleitear alimentos do suposto pai, e uma vez nascida a criança, esses alimentos gravídicos serão convertidos em alimentos definitivos, comprovada a existência do vínculo parental. Deu uma lidinha na Lei 11.804, uma lei de 8 artigos, que vai admitir a possibilidade da mulher grávida pleitear alimentos do provável pai, em virtude de ser muito danoso a realização do exame da aminocentese para tentar fazer um exame de DNA ainda na gravidez. Muito cuidado, portanto, os alimentos, verbo de natureza indisponível, verba irrenunciável, verbo insuscetível de penhora e não passivo de compensação. Lembrando, obviamente, que se o credor alimentar vier constituir nova unidade familiar, o casamento no Estado é causa da extinção da verba alimentar. Meus amigos, um tema também muito importante do direito civil que não pode ficar à margem do estudo de vocês é o estudo da posse das ações possessórias. Dê uma olhada lá no artigo 1196 e seguintes do Código Civil. Existe uma grande importância desse tema em virtude dos conflitos possessórios que naturalmente o nosso país sofre. Quando a gente vai falar de posse, vale lembrar 2 teorias que são frequentemente cobradas no exame da ordem. Originalmente, a teoria que trouxe o conceito de possuidor foi a teoria de Savigny, que traz a posse nos conceitos corpus mais amplos. Entretanto, o Código Civil, no artigo 1196, adotou a teoria objetiva da posse, ou seja, a teoria de von Dovierig. Posse é a aparência de domínio, é a visibilidade de domínio. Então, se eu te alugo um imóvel, se eu celebro uma relação de locação, você, locatário, por estar gozando do bem, passa a ter a visibilidade e, portanto, passa a ser possuidor do bem, podendo ajuizar as ações possessórias, se assim houver necessidade. Agora, qual a importância do desdobramento da posse? As ações possessórias elas têm rito célere, de extrema eficiência. Se eu te alugo um bem, vamos imaginar que você resolva passar férias em Miami e deixa o imóvel alugado aqui em Belo Horizonte, e eu, como dono, percebo que esse imóvel foi objeto de uma invasão, eu tenho interesse em protegê-lo e protegê-lo de forma eficiente. Mas para ajuizar a ação possessória eu tinha que ser possuidor. E eu não sou possuidor, porque você, locatário, é o possuidor, porque você exerce os atos de visibilidade. O que o legislador fez? Artigo 1197 seguintes, desmembrou a posse. Ou seja, o locatário é o possuidor direto e o proprietário é o possuidor indireto, com a finalidade para que o possuidor indireto, o dono, possa ajuizar as ações possessórias contra terceiros, exclusivamente para isso, e não para diminuir a importância do possuidor direto. Uma classificação importante é a diferença de posse justa, injusta, boa-fé e má-fé. Posse justa é aquela posse que não foi obtida de forma violenta, clandestina ou precária. E posse injusta é aquela que foi obtida por esses caminhos. Posse de boa-fé é aquela posse em que o possuidor ignora os vícios da injustiça da sua posse. Gustavo Lana, é possível que um possuidor seja possuidor de boa-fé, de uma posse originalmente injusta? Porque a posse injusta não é aquela obtida de forma violenta, clandestina ou precária? E eu posso ter uma posse injusta com boa-fé? É possível, excepcionalmente, mas é possível, em virtude da possibilidade da continuidade da posse das mãos de terceiro. Imagine a seguinte hipótese: o meu pai invadiu uma fazenda ou aumentou a cerca do seu sítio, a revelia clandestinamente do possuidor
ou do seu vizinho. Ele é possuidor injusto e ele é possuidor de má-fé por conhecer os vícios originários que maculam aquela posse. No eventual falecimento, eu, Gustavo Lana, herdeiro do possuidor de má-fé, tomo conta da posse do meu falecido pai. Veja que a posse injusta permanece injusta, mas eu desconheço a origem, eu desconheço o nascimento, eu desconheço a clandestinidade. Portanto, eu sou possuidor de boa-fé de uma posse originalmente injusta. Para que diferenciar isso? Vale lembrar que a questão da boa-fé tem valor na uso campeão, porque aí você poderá alegar uso campeão ordinária e não necessariamente extraordinária. Se você for possuidor de boa-fé, lá no artigo 1219, você terá direito de ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias, tendo até direito de retenção. Se você for possuidor de má-fé, você só tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, não havendo direito de retenção, enfim. Então a diferença de possuidor de boa-fé e de má-fé, ela acaba espelhando vários outros institutos de direito civil. Muito cuidado, façam aí uma breve leitura dos artigos 1196 e seguintes, estudando um pouquinho a questão possessória. Também queria chamar a atenção dos senhores para o estudo dos contratos. Eu queria chamar extrema atenção para o artigo 421 e 422 do Código Civil, que tratam da nova vertente do direito contratual, que são função social dos contratos e o princípio da boa-fé contratual. Hoje o contrato já não é visto mais pelo ângulo individual. Essa visão do Estado liberal foi superada com a Constituição Federal de 88. Hoje a liberdade contratada deve ser exercida à luz de uma função social. Os contratos já não têm força absoluta, podendo o Estado intervir numa relação contratual se houver vulnerabilidade, se houver desequilíbrio, se houver onerosidade excessiva e assim sucessivamente. E vale lembrar que as partes devem agir de forma ética, de forma proba, de forma honesta nas relações contratuais, conforme estabelece o artigo 422, dizendo que os contratantes devem guardar, assim como na conclusão e na execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Vale lembrar também nos contratos, gente, uma leitura rápida do artigo 427 e 428, que trabalha com a formação contratual. Proposta entre presentes e proposta entre ausentes. Igual a gente trabalhou nos cursos aqui que estão antecedendo esse trabalho de revisão. Se eu te faço uma proposta entre presentes, aqui nós dois estamos conversando sobre a venda de um produto, e eu não estipulo prazo, essa proposta tem que ser imediata, sob pena de perder o caráter vinculatório da proposta. Se a proposta for entre ausentes, eu te envio por e-mail, essa proposta sem prazo perderá a sua vinculação se eventualmente já estiver esgotado o prazo moral, que seria aquele prazo necessário para que a proposta chegue ao conhecimento do oblato destinatário, e retorne ao conhecimento do proponente com a formação contratual. Veja que o artigo 427, ele trouxe para o Brasil a regra da vinculação da proposta. Você que faz uma proposta, você é obrigado a cumpri-la, salvo se entre presentes não for imediatamente aceita, salvo se entre ausentes houver esgotado o prazo moral, ou salvo se o proponente tiver efetuado a devida retratação. Lembrando que a retratação tem que chegar antes ou, no máximo, concomitantemente. Vale sim uma lida do artigo 427 e do artigo 428. Meu querido aluno, muito atenção. Aqui eu peço o devido cuidado com o artigo 3º e 4º do Código Civil, em virtude da alteração da aprovação da Lei 13.146 no ano passado, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiente. Houve uma singela, mas grande mudança dos artigos 3º e 4º com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência, antes dessa alteração, ela era tratada como incapaz, ela era alijada da capacidade civil, ela era coadjuvante nos atos da vida civil. O processo de interdição, o incapaz, ele era requerido, ele era réu. Na maioria das vezes ele se tornava inerte após a citação e era nomeado um curador, pessoa sem um compromisso do exercício da proteção dos interesses do incapaz. O Código Civil, acertadamente, Código Civil não, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, veio alterar esse paradigma em respeito à dignidade das pessoas com alguma deficiência, seja deficiência física, psíquica, intelectual ou sensorial, vem afirmar a plena capacidade dessas pessoas. Vem afirmar que a regra não é a incapacidade. Melhor dizendo, não devo mais falar em incapacidade, devo falar em vulnerabilidade. A pessoa que tiver alguma incapacidade, ela não é mais tratada como absolutamente incapaz,
conforme era tratada no artigo 3º do Código Civil antes dessa mudança. Se você der uma lida no artigo 3º, você vai ver que é considerado absolutamente incapaz, cuidados para a prova, apenas os menores de 16 anos de idade. É a única espécie de incapacidade absoluta no Brasil a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E veja que a própria incapacidade relativa também sofreu mudança. Agora são considerados relativamente incapazes os menores de idade núbio, os viciados em álcool e tóxicos, e aqueles que por uma situação transitória não puderam expressar sua vontade. Veja que foi suprimido do artigo a palavra incapaz, né, a palavra incapacidade, a palavra deficiência mental foram suprimidas. A regra é que a pessoa permanece capaz, mesmo tendo alguma espécie de deficiência. E aí a gente vai modificar aquela antiga interdição. Não que a interdição e a curatela tenham sido extintas, mas nós vamos alterar essa interdição por um instituto muito bem construído por esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é chamada tomada de decisão apoiada. Se eu tenho um filho que ele tem alguma deficiência, ele não vai ser declarado incapaz, ele é capaz. Só que eu vou promover uma medida judicial onde todas as decisões que eventualmente ele tiver que tomar, ele vai ter que tomar apoiado por 2 apoiadores, a princípio os pais, que vão ali participar, que vão corroborar na proteção jurídica da pessoa deficiente, mas plenamente capaz. Muito cuidado, que essa medida foi extremamente importante e ela é recente. Ela é do final do ano passado, então a possibilidade dela aparecer amanhã na prova é enorme. Não existe mais incapacidade para pessoas com deficiências. Não existe mais a possibilidade de declarar absolutamente incapaz se a pessoa possui alguma deficiência física, psíquica, mental ou sensorial. O artigo 2º da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência permanece com a capacidade, à luz da dignidade da pessoa humana, não excluindo, não alijando, não retirando a pessoa do exercício dos atos da vida civil, tentando evitar. A curatela agora ela é vista em caráter excepcional, apenas naqueles casos em que não há a mínima possibilidade de um certo protagonismo do deficiente, substituindo a figura do curador, que era aquele representante que tomava as decisões sem qualquer acompanhamento daquele sujeito de direitos, outrora chamado de capaz. Agora a figura do curador é substituída pela figura do apoiador, e o Instituto da Curatela é substituída pela tomada de decisão conjunta. Não que a curatela esteja extinta, mas agora a interdição é vista como a última ratio, a última medida. Dê uma lida no artigo 3º e 4º, que você vai perceber que já não há mais o manejo da expressão incapacidade mental, deficiência mental. O legislador, acompanhando as legislações mais modernas, acompanhando as legislações do mundo inteiro, vem manter a capacidade daquele que for deficiente, dando a tutela da sua dignidade, dando a tutela da sua personalidade civil. E eu acredito de forma muito intensa que esse artigo 3º e 4º pode aparecer em virtude da novidade, né, na prova de amanhã. Bom, meus amigos, o tempo é curto, mas essa era a finalidade. Eu espero ter aqui apenas trazido alguns pontos para que possa ir ajudá-lo amanhã. Saiba que eu estarei aqui de mãos juntas, de mãos unidas em prol da sua aprovação. Eu sempre digo que o caminho da aprovação da OAB, às vezes é um caminho longo, às vezes é um caminho cansativo, às vezes é um caminho até indigesto, mas o sabor da aprovação é impagável. Eu já tive a oportunidade de sentir esse gosto e quero que cada um de vocês amanhã, com a fé no Pai, no Criador, possa ser aprovado na primeira fase. E se optar por fazer a prova de Direito Civil e Processual Civil, eu estarei aqui dando todo o apoio, dando toda a ajuda para a gente poder também, né, superar esse segundo obstáculo e aí sim pegar essa vermelhinha, essa carteira vermelha e poder exercer essa profissão tão nobre, tão digna, que é a profissão do advogado. Meus amigos, um beijo no coração, boa sorte amanhã, tamo junto e cada um de vocês estará nas minhas orações, né, no momento que eu for descansar mais tarde, pedindo a Deus para iluminar a prova de amanhã e que a gente possa ser feliz. Lembrando que amanhã ainda faremos o passar a limpo, corrigiremos as provas, todos os professores, cada um na sua matéria, cada um no segmento, corrigindo as provas, para quem sabe até mesmo apresentar um eventual recurso, se uma das questões vier com algum equívoco na sua elaboração. Como eu disse, um beijo, estamos juntos e tenho muita fé que amanhã nós vamos comemorar a aprovação na primeira fase. Obrigado, bom dia e um grande abraço.